Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso canal, aonde aprendemos uns com os outros. Meus irmãos, hoje, vendo o que passar de lição, eu escolhi o Evangelho, o capítulo 10, que fala bem-aventurados os misericordiosos. E lá no Evangelho tem uma parte, a indulgência, e eu achei bem apropriado para nós, para nosso esforço em trabalhar sempre no bem. Então, vamos à indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpas as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais fazer cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens e velando-as, assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esse esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele a apaga do bem que não se fez e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido? Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões,
Vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes, a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor e, ao mesmo tempo, que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda sem cessar, desde que marchais sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai toda a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos com relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos. Crede em vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para crer superior a Deus em virtude e em mérito, os seus irmãos encarnados, é insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outro, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo da corrupção, existe sempre em algumas de suas obras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual e divina, né, meus irmãos? Então, essa lição fala muito ao nosso coração, a nossa mudança de hábito, né? Na nossa reflexão de sempre irmos cada vez mais a caminho da luz, não é? Como eu sempre falo, o nosso caminho da autoiluminação, que, como eu disse, é um processo espiritual interior de busca por sabedoria, autoconhecimento e paz, onde a pessoa alcança um estado de consciência elevado e compreensão profunda da verdadeira natureza das coisas, né? E nessa autoiluminação, a gente vê os nossos erros, né? E procura corrigi-los. Então, fiquemos na doce paz de Jesus com essa lição tão sublime do Evangelho para a nossa elevação espiritual. E assim é, o joinha no nosso canal e até o nosso próximo encontro. E assim é.